Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Claudemir Galvão. Estaremos aí ouvindo mais uma mensagem da parte de Deus, qual estive ministrando em nossa igreja sede, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para o Mundo. O tema dessa mensagem fala sobre a Arca de Noé. Tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Que Deus possa abençoar a tua vida e fique com a mensagem da parte de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Quem achou, diga amém. Lembrando que o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, irmãos. Amém? Eu estou vendo alguns aí no meio da Bíblia. Oh, meu Deus, ajuda. É o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Eu vou ler o 13 e o 14. Diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de golfe. Farás comprimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Amém, meus amados? Podeis assentar, dando para Jesus uma linda salva de palma. O nosso Deus, Ele é digno de toda honra e toda glória. Meus irmãos, nós lemos aqui um versículo ao qual nos fala o título da mensagem: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então nós estamos falando da arca, amém, de Noé. Existe a arca da aliança, mas eu estou falando da arca de Noé. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus fez o homem em um único propósito, para que o homem pudesse o adorar, para que o homem pudesse honrar a Ele, para que o nome pudesse glorificar o nosso Deus. Mas infelizmente, nós vemos que logo após, quando Deus fez a Noé, aleluia, melhor dizendo, quando Deus fez Adão e Eva, nós vemos que o pecado chega muito forte na terra, através de um dos filhos de Adão, por nome de Caim. A Bíblia fala que Abel e Caim, eles ofereceram a Deus um sacrifício. Eu acredito que o próprio Deus, irmãos, tinha chegado diante de Adão, instruindo Adão a adorar ao Senhor, adorar a Deus em espírito e em verdade, e apresentar a Deus o seu sacrifício, para que através do sacrifício de animal, eles poderiam naquela época receber remissão dos seus pecados. Mas a própria Bíblia nos relata que o pecado do homem começou a aumentar de uma maneira terrível. Tanto que um dos filhos de Adão, como eu disse já desde o início, Caim, mata o seu próprio irmão Abel. Por quê? Os dois prepararam ali um sacrifício. E o que é interessante, irmãos, a Bíblia ela nos relata o seguinte, que antes de nós apresentarmos a Deus um sacrifício, é importante nós estarmos na obediência. Mas infelizmente Caim, ele quis mudar toda aquela tradição ao qual o próprio Deus tinha ensinado, que era para eles apresentar ali a Deus um cordeiro, um sacrifício. Mas infelizmente Caim ele faz ao contrário. Ele já não apresenta o seu sacrifício de animal, mas ele pega toda a sobra
né? Porque a Bíblia fala que Caim era lavrador da terra, Abel era pastor. Então ele pega o que? Do seu fruto, né? Aquilo que lhe sobrava e faz ali um sacrifício. Irmãos, quando se fala do sacrifício, nós também estamos falando do nosso culto racional. Porque o apóstolo Paulo fala assim, aleluia, no capítulo 13 ou 12, se não me falha a memória, eu vou ler aqui, porque tem hora que a mente falha um pouco. É o 12, né? Vamos lá, eu vou ler aqui para que os irmãos possam entender o que eu quero falar nesta noite. Livro de Romanos, vamos lá. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que eu quero dizer nesta noite, quando Caim e Abel estavam ali, irmãos, apresentando um sacrifício, eles estavam cultuando a Deus. Mas, infelizmente, irmão, né, o inimigo conseguiu cirandar no coração de Caim, né? Porque o maior interessado de nós não prestarmos a Deus um culto verdadeiro, aleluia, um culto aonde nós viemos louvar a Deus, prestar ao Senhor uma perfeita adoração, irmão, é o diabo, porque ele é o inimigo da nossa alma. Um dia, esse mesmo inimigo da nossa alma, Lúcifer, Satanás, ele era um anjo angelical, ao qual louvava a Deus, mas o pecado entrou no seu coração, e a ele foi tirado o privilégio que eu e você temos de cultuar, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Então por isso ele quis entrar no coração do homem. E como ele entrou no coração de Caim, irmão? A pergunta que eu faço para mim, para você nesta noite, irmão. Ora Massuri me cantaramanai. Que culto nós viemos apresentar a Deus nessa noite? De que maneira nós entramos aqui? Como que está o nosso coração diante do Senhor, irmãos? Porque você vê ali dois que até então tiveram um propósito de apresentar a Deus um culto. Mas nós vemos um, irmão, que estava ali na obediência, que estava ali na submissão, aleluia, de Deus. Fazendo as coisas conforme a ordenança de Deus, fazendo as coisas, aleluia, na obediência, com coração puro, com coração quebrantado, que era Abel. A coisa é séria, irmãos. Porque antes de nós apresentarmos a Deus o nosso sacrifício, o nosso culto, é importante estarmos com os nossos corações puros. Estarmos com os nossos corações limpos diante de Deus, para que Deus possa receber o nosso culto, para que Deus possa receber a nossa adoração. Irmãos, Abel, eu estou apenas dando uma introdução porque eu vou falar sobre a arca. Abel, ele sabia a importância do culto a Deus. Ele sabia que Deus, aleluia, não tinha dado mais esse privilégio aos anjos, mas Deus estava dando esse privilégio ao homem. E ele sabia que Deus era o Criador da terra, aleluia, do céu. Ele sabia que Deus era aquele que dava a ele o fôlego de vida. Então ele pensava consigo, meus amados irmãos, eu não posso apresentar a Deus um culto qualquer. Eu tenho que dar para o meu Deus o melhor do que eu tenho. Então, meus irmãos, naquele momento, parece que eu vejo Abel indo lá no seu pasto, procurando a ovelha que seria escolhida para o sacrifício ao qual ele iria apresentar para Deus. E ele procura ali, irmãos, aquilo que ele tinha de melhor. Ele procura aquela ovelha que era primogênita. Ele observou cada detalhe
detalhe daquela ovelha, para ver se não tinha nenhuma mancha, para ver se não tinha nenhum machucado, porque no seu coração ele dizia: eu não vou cultuar ao homem, mas eu vou cultuar o autor e consumador da minha fé, o Deus vivo, o único que é digno de glória e de honra. Aí ele pega o seu animal e coloca sobre o altar. Aleluia. Parece que eu vejo Deus lá do céu se levantando, dizendo: olha aí. Eu acredito que Deus no seu coração estava dizendo: em tudo está perdido. O Adão não deu valor. Aleluia, o privilégio que eu dei para ele, eu coloquei um jardim, mas eu estou vendo o seu filho aí se destacando, dando para mim o seu melhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante que ele tem que trabalhar com o suor do seu rosto, aleluia, ele tem que plantar para poder comer, mas ele está dando para mim o seu melhor. Aí, meus irmãos, quando ele coloca o animal sobre o altar, ele fala consigo: está faltando mais alguma coisa? Deus merece muito mais. Diga para o teu irmão: meu irmão, Deus merece o melhor de nós. Sabe por quê, irmão? Porque Ele dá o melhor. Ele deu aquilo que ele tinha de melhor, porque a Bíblia fala que todos pecaram e por causa disso todos estavam destituídos da glória de Deus. Meus queridos irmãos, todos nós estávamos condenados ao inferno, mas a Bíblia fala que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o direito da vida eterna. Ele deu seu filho, irmão. Então Abel, irmãos, não se dando por convencido, ele faz o quê? Ele coloca a gordura. E a Bíblia fala que naquele mesmo instante Deus recebe a sua oferta. Deus recebe o seu sacrifício. Mas para a oferta de Caim, Deus não recebe. Então naquele momento o diabo coloca um sentimento maligno no coração de Caim, a inveja, dizendo: como é que pode? Por que será que Deus não atentou para a minha oferta? E o diabo coloca no coração dele, irmão, aleluia, um ódio do seu próprio irmão, do seu sangue. E infelizmente ele mata o seu próprio irmão. Irmãos, a terra se tornou maldita naquele momento. Mas mesmo assim, irmão, Deus fez ali um novo pacto. Deus chega diante de Caim e fala: Caim, cadê o seu irmão? Só para ver, irmão, qual seria a atitude dele, como ele iria se comportar diante daquele pecado mortal ao qual ele tinha cometido, porque ele tinha matado o seu próprio irmão. Você pode levantar sua mão para o céu e adorar a Deus, irmãos? Esse sentimento, irmãos, infelizmente o inimigo muitas vezes tem lançado. Sabemos que até o cumprimento da palavra, porque nós estamos vivendo a última hora, a Bíblia fala: é filho contra pai, é pai contra filho, é tanta coisa, o amor de mundo tem se esfriado. É por isso que Paulo nos fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. É preciso nos revestir para que nós não venhamos cair na cilada do inimigo, irmãos. Pecado aumentou, irmãos. O pecado se multiplicou. A um ponto, irmão, que as orações já não eram mais recebidas, a um ponto que o sacrifício não era mais recebido. O pecado subiu até o trono de Deus. E a história nos diz, a Bíblia nos fala, que o pecado fedeu a narina de Deus. Meus irmãos, foi daí então que Deus se levanta do seu trono. E Deus resolve dar vir na terra. Mas antes disso, meus irmãos, antes de Deus derramar o cálice da sua ira sobre a terra, Deus tinha se arrependido de ter feito homem. Deus observa na sua onisciência, na sua onipotência,
Meus queridos, aleluia. A Bíblia fala que os olhos de Deus são como chama de fogo. Deus lá do alto do céu, ele contempla todos os moradores da terra. Quando Deus estava pronto a jogar o cálice da ira, a destruir totalmente a terra, exterminar, Deus consegue, irmãos, com seu olhar, contemplar um homem que diante de toda aquela calamidade estava se comportando bem, estava como justo diante da presença de Deus. Então Deus ali vê uma esperança, irmão, de não destruir a terra, até então que Deus fala, aleluia, com este homem por nome de Noé, dizendo: Noé, o pecado tem chegado até as minhas narinas, eu vou exterminar a terra. Foi o único irmão justo, Noé. E eu vou dizer mais, nem a sua família era justa. Deus falou com Noé. Só que ao mesmo tempo que Deus fala com Noé, Deus fala assim, ó. Porque a Bíblia fala que a misericórdia, diga assim comigo, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E a misericórdia de Deus é a causa de muitas vezes, diga assim, eu não sou consumido. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, irmão, eu não estaria aqui hoje. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus ali dá mais uma oportunidade. Deus fala, Noé, constrói uma arca. E o que é mais lindo, irmãos, que Deus ele coloca uma missão difícil para Noé. Falou, ó, tu vai construir uma arca, que quer dizer um barco grande, da seguinte medida. Há vários compartimentos nesta arca. Tu vai construir com um tipo de madeira. Olha, irmão, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Deus fala, é assim que eu quero. Mas a gente quer fazer do jeito mais fácil. Diga assim, não faça do jeito que você acha que é fácil. Mas faça do jeito que Deus manda. Irmão. Imagina as dificuldades. Irmãos, a história nos diz que Noé demorou 120 anos para concluir a construção daquela arca, daquele barco. Eu não estou falando, irmão, de 120 dias e 120 meses. São 120 anos. E o que é mais interessante, meus amados, o Beto que está aqui, foi já um grande pescador, né, Beto? Aonde que você costuma colocar um barco grande? Onde é que você costuma colocar um barco grande? No estaleiro. O estaleiro, o que tem do lado do estaleiro? O que tem do lado do estaleiro? O mar. Meu irmão, você já viu um exemplo? Quantos barcos a gente vê aqui, né, irmão? Daqui no Porto de Santos, né, João? João trabalha para aquela localidade ali e vê, né? Barcos grandes. Mas eu vou dizer uma coisa, o barco que Noé construiu é maior que todos os barcos que os seus olhos já contemplou. Por que eu digo isso? A Bíblia fala, porque você imagina, quando Deus falou, você vai construir o barco, a arca, dentro desta arca você vai colocar aqueles que der crédito à sua palavra. Porque a Bíblia fala que enquanto Noé construía a arca, ele pregava para o povo, arrependei-vos, convertei-vos, porque Deus vai destruir a terra. E o único meio que vocês têm de se salvar é entrar dentro desta arca, me ajudar nesta empreitada a construir esse barco. Mas, irmão, aonde Noé, onde Deus falou que era para Noé construir o barco, irmão, não tinha sequer nenhum laguinho. Viu? Nenhuma praia por perto.
E outra coisa, não chovia, meus irmãos, ali há muito tempo não se ouvia falar sequer de uma garoa de chuva. Aí Noé sai pregando, Deus vai destruir a terra com água. É por isso que a palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para aqueles que estão em Cristo, sabe que é poder de Deus. Jesus falou, aleluia, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, e um dia voltarei para buscar os meus escolhidos no arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar, meus amados irmãos. Aleluia. E uma coisa é certa, diga-se comigo, ó, só vai subir no arrebatamento aqueles que estiverem na obediência da palavra de Deus. Só vai subir aqueles que estiverem na obediência. Muitas das vezes, meus irmãos e amados, a gente ouve muita gente pregar, João. Não é verdade? Quantos pregadores? Mas o que é triste, evangelista, é que às vezes, ao ouvir muitos pregadores, às vezes a gente aprendemos errado. Às vezes nós temos um certo consentimento da palavra que na realidade não é aquilo que nós pensamos que somos. E às vezes acabamos pregando errado. Você vai entender onde eu quero chegar. Noé construiu a arca, 120 anos, irmãos. Jesus, em um dos seus sermãos, ele disse assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrarás e acharás pastagem. Jesus, ele é a porta da salvação. E Jesus falou no seu sermão, no livro de Mateus 24, 36 e diante, dizendo assim, porém naquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E assim que foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estará dois no campo, um será levado, outro ficará. Estará dois trabalhando na moinha, um ficará, outro será levado. Aqui fala claramente do arrebatamento da igreja. Irmãos, Jesus ele falou assim, o reino de Deus é tomado à força. O verdadeiro valente, irmãos, é aquele crente que permanece firme. Esse é valente, na presença de Deus. Porque só valente, viu, irmão? Valente não é aquele que impunha um revólver, uma metralhadora, não. Valente é aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador e permanece firme na sua presença. Porque não é fácil não, João, servir a Deus. Você pensa que foi fácil? Quando Jesus falou, assim como foi nos dias do Noé, será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, há muito mistério nessa palavra. Você sabe o que é 120 anos, irmãos? Trabalhar duro. Na obra, cortando madeira. Naquela época não tinha os equipamentos que hoje tem, que o camarada coloca um tronco de árvore lá na madeireira, né? Vai, já sai a talpa lá, 10 por 30, 30 por 30, né, Beto? É assim, né? Não, irmão! Por isso que demorou 120 anos, porque não tinha equipamento. Se fosse com a tecnologia que nós temos hoje, eu acredito que no mínimo, ele gastaria para construir um bagulho daquele uns 3, 5 anos no máximo. Mas naquela época não tinha, irmão. Era luta, era sacrifício. Por isso que o Senhor fala, o meu reino será tomado à força. Tem que ser valente. 120 anos. E o mistério, sabe qual é, irmão? Próprio Deus, quando ele construiu a arca, ele pregava sempre. O próprio Deus começou a enviar os animais. Aí começa o mistério, irmão. Primeiro passo, quando você constrói a arca, sabe quando é? Diga assim, olha bem, quando você aceita Jesus. Esse é o primeiro passo, viu, João? Você aceitou a Jesus como seu Salvador, você já construiu a arca. E essa arca foi construída lá na cruz, o madeiro ao qual Jesus foi pendurado. Aquela madeira representa a arca.
difícil, imagina. Irmãos, era conservar aqueles animais dentro da arca. Que eu já vi, não vou nem dizer de mulher, eu já vi homem que tem medo de barata. É verdade, irmão. Não vou nem dizer das mulheres, né? Agora imagina, irmão, você tem que cuidar de um leão, de uma onça, da cobra, cada espécie em cada compartimento. Sabe o que fala aqui, irmãos? Perseverar na presença de Deus. Não é fácil. Você vai ter dificuldade. Tu vai ter alguém que pode te contrariar, né? Tem aqueles irmãos mais bravos. Oh, esse irmão, um leão, Só que tem um detalhe. O que Deus falou? Só vai se salvar quem entrar na arca. Aleluia. Então, meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. A luta é grande, as aflições são muitas, as decepções são muitas. Mas Deus fala, só vai ser salvo quem permanecer dentro da arca. A arca é Jesus, é na presença dEle. Aleluia. Não tem jeitinho não, João. Né? Eu imagino os filhos de Noé, as noras. Ô mãe, que a gente quer, às vezes, facilitar. Né? Tira essa cobra aí, né? Põe lá para fora. Aí Noé falou, não, Deus quer a cobra aqui dentro da arca. Ah, mas esse leão, deixa o leãozinho aí. Sabe qual é o problema? O leão, João, eu imagino. Qual é o momento que o leão fica bravo? Na hora que ele está com fome. Aí você fala assim, eu não estou suportando esse leão. E aí, João? O que a gente faz com o leão? Vamos dar alimento para ele. É a palavra. Conhecereis a verdade. A liberdade libertará. Tem que dar comida. Irmão, é a palavra. Aí conforme, eu imagino, irmão evangelista, coisa linda a palavra de Deus, né? Aí, eu imagino, meu Deus, né? Eu imagino ele chegando assim, ó. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, me guarda. Né? Aí lá, todo dia lá. Mas chegou uma hora que o leãozinho ia ficar assim, ó. Né? Já viu quando o cachorrinho fica feliz, irmão? Todo dengolzinho, por quê? Estava sendo bem cuidado, estava sendo bem tratado, estava sendo alimentado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há uma outra verdade nessa palavra. Quando todos os animais entraram na arca, aí Deus, irmãos, fala para Noé, tranca a arca. Aí o próprio Deus vem, meus queridos irmãos, ele tranca a arca por fora. Muitas das vezes, João, sabe o que eu preguei? Eu preguei aqui, até uma vez de escatologia com os jovens, dizia assim, evangelista conhece a Bíblia. Quem vai ser arrebatado, evangelista? Quem é que Jesus vai arrebatar? Os fiéis. E quem são esses fiéis? A igreja. A igreja. Muitas vezes eu preguei assim, que Jesus iria arrebatar, sim, a igreja e todas as crianças inocentes. Eu estava errado. Sabia disso, irmãos? As únicas crianças inocentes que vão subir no arrebatamento são as crianças dos crentes. Por isso o Senhor falou, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Agora as crianças inocentes, que não são da igreja, não vão subir no arrebatamento. Porque se fosse assim, Deus iria poupar as crianças que morreram no dilúvio. Irmão, é Bíblia. Está entendendo? Olha outra referência aí. Os amalequitas.
Deus falou, mata todos. É por isso, irmãos, escuta o que eu vou dizer aqui, a importância da escola bíblica dominical, a importância do nosso estudo. Eu aprendi errado, até peço perdão para os jovens aí, viu, jovens? Mas eu dei um estudo aqui, nós que os jovens ficaram tudo assustados. Mas essa teoria estava errada. As únicas crianças que vai subir no arrebatamento são as crianças dos servos de Deus, da igreja. Aqueles que não servem a Deus vão ficar. Claro, se uma criança inocente morrer na tribulação, que não subiu no arrebatamento, vai ser salva. Aí sim. Mas subir no arrebatamento, somente as crianças da igreja. É verdade. É a palavra, irmãos. Viu? Jesus falou claramente, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, Deus tem nos dado graça na sua palavra. Eu tenho procurado, irmãos, meditar na palavra. Voltei a estudar, a palavra, fazendo teologia, porque a gente vê a importância de aprendermos a palavra de Deus. Jesus, irmãos, Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer. A vinda do Senhor está mais próxima do que nunca. Por que eu digo isso? Quando você olha para as Escrituras, a maior profecia que fala sobre o arrebatamento da igreja, que fala sobre os finais do tempo, foi profetizada pelo próprio Jesus. Num dia que os discípulos foram mostrar o templo para Jesus, Jesus falou assim, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava falando o que? Da sua vinda. E Jesus lançou ali uma profecia, que aquele templo, irmão, iria ser destruído. Assim que Jesus morreu, aleluia, ressuscitou, passou-se 70 anos, o general Tito invadiu Jerusalém, derrubou o templo. Mas na mesma sequência, essa profecia cumpriu. Jesus falou, quando a figueira florescer, não passaria aquela geração sem que tudo isso se cumpra. A figueira representa a nação de Israel, irmãos. No ano de 1943, isso eu tenho até já de memória, foi quando um brasileiro por nome Oswaldo Aranha assinou o decreto. Para você entender o que era isso, irmãos, Palestina dominou durante muitos anos todo o território de Israel. Houve um acordo, a Palestina abriu mão de 20% do seu território. Para você entender o que é a Palestina, são os descendentes de Ismael. Israel representa Isaac. Por isso que os palestinos tomaram conta de toda a nação de Israel, tomaram conta de 100%. O acordo que foi feito, eles cederam 20% do seu território para os povos de Israel voltar. O profeta Isaías um dia falou, ele viu uma visão, ele falou, eu vi um pássaro grande rompendo as nuvens. Está no livro de Isaías 60, escute bem o que eu vou lhe dizer. E ele via que naquele pássaro tinha janela. Bem antes, irmão, mais de, podemos dizer assim, vamos calcular aqui 2000, nós estamos falando aqui, meus irmãos, mais ou menos de 5.000 anos atrás, quando foi profetizado, para você entender, porque no calendário judaico, lá eles estão vivendo lá 4.000 e poucos anos, depois do calendário, antes do calendário judaico, para cá são 2.000, então o mundo hoje tem em torno de 6.000 anos, há tantos anos. O profeta Isaías falou, quem são esses que vêm voando sobre as nuvens? Voltando, o deserto iria florescer. O deserto nunca deu nada, irmão. Hoje, as melhores flores estão no deserto. As melhores uvas, onde faz o melhor vinho, vem de Israel. Os melhores tomates estão lá, sendo criados no deserto. Jesus está voltando. E se nós não vigiarmos, eu falo nós, irmãos, poderemos ficar. A coisa é séria, irmãos. A coisa é séria. Então que nós devemos nos despertar, diante do Senhor, irmão. Vamos estar firmes. Por quê? A Bíblia fala que o Senhor virá como ladrão. Um ladrão, quando ele rouba alguém, ele não vai mandar um cartão de visita, daqui a pouco eu estou indo lá. É quando você menos espera. Talvez hoje seja até o último culto, eu não sei. Irmão, a gente faz tantos planos,
Mas só Deus é que sabe, irmãos. Então que nós vemos cada dia mais tomarmos uma posição. Irmãos, quando Deus mandou o dilúvio, quando a água tomou conta, aí o povo correu para a arca. Noé, abre a arca. Mas Deus tinha fechado a arca por fora. A arca é Cristo. Hoje as portas estão abertas. Mas vai chegar um dia, irmãos, que quando Jesus arrebatar a sua igreja, muitos vão correr aqui para a igreja, irmão. Mas vão encontrar a igreja vazia. Eu acredito que o pastor não vai estar mais aqui. Oh, glória! Isso aqui de nada vai valer, irmão, porque Jesus já arrebatou a sua igreja. Essa é a nossa esperança, irmãos. Então possamos estar firme na presença de Deus, mesmo com luta, não é fácil. A luta é grande, mas o Senhor fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus amados? Dê para Jesus uma salva de palmas. Aleluia.